Seja bem-vindo ao canal e-audiolivro. Explore o melhor da literatura na plataforma Odyssey. Nossos audiolivros contam com narrações envolventes e produção de alta qualidade. Conto. Um som de trovão, de Ray Bradbury. O cartaz na parede parecia tremular sob uma fina camada de água morna deslizante. Eccles piscou e o cartaz fulgurou durante essa momentânea escuridão. Safari do Tempo S.A. Safaris para qualquer ano no passado. Você escolhe o animal, nós o levamos lá e você atira nele. Um muco quente se formou na garganta de Eccles, que o engoliu e forçou o esôfago abaixo. Os músculos em volta de sua boca desenharam um sorriso quando ele ergueu lentamente a mão e agitou um cheque de $10.000 para o homem sentado à escrivaninha. Este safari garante que eu volte vivo? Nós não garantimos nada, respondeu o funcionário, exceto os dinossauros. Virou-se na cadeira. Apresento-lhe o Sr. Travis, seu guia do safari ao passado. Ele lhe dirá onde e quando disparar. Se pedir para você não atirar, não atire. Se você desobedecer às suas instruções, pagará uma multa de mais $10.000 e talvez ganhe um processo por parte do governo, na volta. Eccles relanceou olhar pelo vasto escritório e deteve-o num emaranhado confuso de fios e caixas de aço que faiscavam em tons ora alaranjados, ora prateados, ora azulados. Ouvia-se um som parecido a uma fogueira gigante que queimasse a totalidade do tempo, dos anos e dos calendários de pergaminho, a totalidade das horas empilhadas e incineradas. Um toque de mão e aquelas chamas, num instante, se reverteriam maravilhosamente. Eccles recordou as palavras exatas do anúncio. De tições e cinzas, de poeira e carvão, os anos passados, os verdes anos, poderiam saltar como salamandras douradas, rosas embalsamariam o ar, cabelos brancos enegreceriam, rugas desapareceriam. Tudo remontaria à semente, escaparia à morte, voaria para seus começos, sóis se levantariam nos céus ocidentais e se poriam em gloriosos orientes. Luas se engoliriam ao contrário do costume, as coisas se meteriam dentro de si mesmas como caixinhas chinesas, como coelhos nas tocas, tudo regressaria. Morte original, à morte verde, ao tempo anterior ao começo. Um toque de mão faria isso, um simples toque de mão. Inacreditável. Eccles respirou fundo, a luz da máquina banhando seu rosto fino. Uma verdadeira máquina do tempo. Sacudiu a cabeça. Isso dá o que pensar. Se a eleição tivesse sido um fracasso ontem, eu poderia estar aqui agora fugindo dos resultados. Graças a Deus, Keith ganhou. Será um grande presidente dos Estados Unidos. Sim, disse o homem por trás da escrivaninha. Temos sorte. Se Deutscher houvesse vencido, amargaríamos o pior tipo de ditadura. Um militarista, um anticristo, um anti-humano, um anti-intelectual, um anti-tudo. As pessoas recorreram a nós, você sabe, brincando mas nem tanto. Afirmaram que, se Deutscher ganhasse, iriam viver em 1492. Nosso negócio não é preparar fugas, obviamente, mas organizar safaris. Seja como for, Keith agora é presidente. Você só deve se preocupar com atirar em meu dinossauro, completou Eccles. Seu Tiranossauro Rex. O lagarto tirano, o monstro mais incrível da história. Assine aqui. O que quer que aconteça com você, não seremos responsáveis. Esses dinossauros vivem esfomeados. Eccles ficou vermelho de raiva. Está tentando me assustar. Para ser sincero, sim. Não queremos ninguém que entre em pânico ao primeiro tiro. 6 guias de safari e 12 caçadores foram mortos no ano passado. Estamos aqui para dar ao cliente a maior emoção que um caçador possa desejar. Mandá-lo a 60 milhões de anos atrás para encontrar a maior presa que o tempo já viu. Eis seu cheque. Se quiser, rasgue-o. O Sr. Eccles olhou para o cheque. Seus dedos se contraíram. Boa sorte, disse o homem atrás da escrivaninha. Sr. Travis, ele é todo seu. Atravessaram silenciosamente a sala, empunhando suas armas, na direção da máquina de metal prateado e luz barulhenta. Primeiro um dia, depois uma noite, depois um dia, depois uma noite, depois dia, noite, dia, noite, dia. Uma semana, um mês, um ano, uma década. 2055 d.C., 2019 d.C., 1999. 1957. E por aí além. A máquina roncava. Puseram suas máscaras de oxigênio e testaram os interfones. Eccles se agitava na cadeira acolchoada, o rosto pálido, a mandíbula contraída. Sentia um forte tremor nos braços, olhou para baixo e viu suas mãos crispadas em volta do rifle novo. Havia outros 4 homens na máquina. Travis, o guia do safari, seu assistente L'Esperance e 2 caçadores, Billings e Kramer.
Olhavam um para o outro e os anos fugiam à sua volta. Será que estas armas conseguem acabar com um dinossauro? Perguntou Eccles. Se você o atingir no lugar certo, explicou Travis pelo rádio da máscara. Alguns dinossauros possuem 2 cérebros, um na cabeça e outro na base da coluna. Desses, ficamos longe. É muito arriscado. Acerte nos 2 olhos, se puder, deixe a presa cega e depois mire no cérebro. A máquina roncava. O tempo era um filme se desenrolando ao contrário. Sóis desapareceram e 10 milhões de luas sumiram atrás deles. Pensem bem, disse Eccles. Qualquer caçador morreria de inveja de nós hoje. Isto faz a África parecer Illinois. A máquina foi perdendo velocidade. Seu ruído descaiu para um simples murmúrio. A máquina parou. O sol parou também no céu. A neblina que envolvera a máquina se desvaneceu e lá estavam eles num tempo remoto, um tempo verdadeiramente remoto. 3 caçadores e 2 guias de safari com suas armas de metal azulado sobre os joelhos. Cristo ainda não nasceu, observou Travis. Moisés ainda não escalou a montanha para bater papo com Deus. As pirâmides ainda estão nas pedreiras, esperando ser cortadas e erguidas. Lembrem-se disto: Alexandre, César, Napoleão e Hitler ainda não existem. Apontou com um gesto de cabeça. Esta floresta aí antecede em 60 milhões, 2055 anos o presidente Kiff. Mostrou uma trilha de metal que se perdia na mata verde, atravessando um pântano entre fetos e palmeiras gigantes. E aquilo, prosseguiu, é o caminho construído pela Safari do Tempo para seu uso. Flutua a 15 centímetros acima do solo sem encostar em grama, árvore ou flor. É feita de metal antigravidade. Seu objetivo consiste em impedi-los a todo custo de tocar este mundo do passado. Permaneçam no caminho. Não saiam dele. Repito, não saiam dele. Por nenhum motivo. Se saírem, pagarão uma multa. E não atirem nos animais sem autorização. Por quê? Perguntou Eccles. Estavam rodeados pela floresta. Gritos longínquos de pássaros vinham carregados pelo vento. Pairava no ar um cheiro de alcatrão, do sal de um mar antigo, de relva úmida e de flores cor de sangue. Não queremos mudar o futuro. Não pertencemos ao passado. O governo não gosta de nos ver aqui e precisamos pagar vultosas propinas para conservar nossa licença. Uma máquina do tempo é coisa delicada. Sem conhecê-la bem, poderíamos matar um animal importante, um passarinho, uma barata e mesmo uma flor, destruindo assim um elo decisivo na corrente da evolução. Isso não ficou muito claro, disse Eccles. Ouça, prosseguiu Travis. Digamos que, acidentalmente, matamos um rato aqui. Todas as famílias futuras desse rato em especial ficam também destruídas, certo? Certo. Como também todas as famílias das famílias do bichinho. Uma pisada e você aniquila primeiro 1, depois dezenas, depois 1000, depois 1 milhão e até 1 bilhão de ratos. Eles morrem. Mas e daí? E daí? Replicou Travis, com voz tranquila. Que seria das raposas que precisariam desses ratos para sobreviver? À falta de 10 ratos, uma raposa morre. À falta de 10 raposas, um leão definha. À falta de um leão, toda sorte de insetos, abutres, bilhões de formas de vida são arremessadas ao caos e à destruição. Por fim, acabamos nisto. 59 milhões de anos mais tarde, um homem das cavernas, um dos 10 que existem no mundo inteiro, sai para caçar ursos selvagens ou tigres dentes de sabre para comer. Mas você, meu amigo, pisoteou todos os tigres da região ao pisotear um único rato. Assim, o homem das cavernas morre de fome. E esse homem, note bem, não é apenas um homem descartável. Ah, não. É toda uma nação futura. De suas virilhas sairão 10 filhos. Das virilhas destes, 100 filhos e assim sucessivamente até se formar uma civilização. Destrua-o e destruirá uma raça, um povo, toda uma história de vida. Seria como eliminar um dos netos de Adão. A pressão de seu pé em um rato poderia provocar um terremoto cujos efeitos sacudiriam a terra e seus destinos, ao longo do tempo, desde os fundamentos. Com a morte daquele homem das cavernas, bilhões de outros ainda não nascidos seriam sufocados no ventre materno. Talvez Roma jamais se erguesse em suas 7 colinas. Talvez a Europa permanecesse para sempre uma floresta tenebrosa e só a Ásia crescesse em abundância. Pise num rato e derrubará as pirâmides. Pise num rato e deixará sua marca, como um Grand Canyon, por toda a eternidade. A Rainha Elizabeth não nasceria, Washington não cruzaria o Delaware, muito provavelmente os Estados Unidos não existiriam. Portanto, tomem cuidado. Permaneçam no caminho. Nunca saiam dele. Entendo, disse Eccles. Não devemos então tocar nem a grama? Correto. O esmagamento de certas plantas poderia se multiplicar ao infinito.
Um pequeno erro aqui se acumularia desmesuradamente em 60 milhões de anos. Claro, nossa teoria talvez esteja errada. Talvez o tempo não possa ser mudado por nós. Ou talvez ele mude apenas de um modo quase imperceptível. Um rato morto aqui provoca um desequilíbrio entre os insetos ali, uma desproporção populacional mais tarde, uma má colheita, uma depressão, uma fome em massa, finalmente, uma modificação no caráter social de países imensos. Ou então algo bem mais sutil como um sopro ligeiro, um murmúrio, um fio de cabelo, um pouco de pólen no ar. Uma modificação tão tênue que, se você não observar muito de perto, não perceberá. Quem sabe? E quem pode afirmar que sabe? Não sabemos. Estamos chutando. Mas até termos certeza de que nossa intrusão no tempo não provocará um barulho dos diabos ou um pequeno estalido na história, tomaremos cuidado. Esta máquina, este caminho, seus corpos e roupas foram esterilizados, como viram, antes da viagem. Usamos máscaras de oxigênio para não introduzir nossas bactérias em uma atmosfera antiga. E que animais poderemos matar? Estão marcados com tinta vermelha, explicou Travis. Hoje, antes de nossa viagem, mandamos L'Espérance para cá com a máquina. Ele chegou a esta era e seguiu alguns bichos. Para estudá-los? Sim, interveio L'Espérance. Para rastreá-los ao longo de toda a sua existência, anotando quais deles viverão mais. Poucos. Quantas vezes cruzaram? Não muitas. A vida é curta. Se encontro um que irá morrer esmagado por uma árvore ou afogado numa poça de alcatrão, registro a hora, o minuto e o segundo exato. Alvejo então com um jato de tinta, que deixa uma mancha vermelha em seu dorso. Não podemos perdê-lo. Depois, calculo nossa chegada ao passado para encontrar o monstro no máximo 2 minutos antes que ele morra de qualquer jeito. Assim, só matamos animais sem futuro, que nunca mais voltarão a cruzar. Vê como somos cuidadosos? Mas se você voltou esta manhã no tempo, apressou-se a perguntar Eccles, deve ter nos visto. Como nosso safari terminou? Foi bem sucedido? Saímos todos, vivos? Travis e L'Espérance trocaram um olhar. Isso seria um paradoxo, disse o segundo. O tempo não permite esse tipo de confusão, um homem se encontrar consigo mesmo. Na iminência de uma situação semelhante, o tempo se põe de lado. Como um aeroplano se chocando contra uma bolsa de ar. Vocês sentiram a máquina pular antes de pararmos? Éramos nós passando por nós mesmos a caminho do futuro. Não vimos nada. Não há como dizer se esta expedição foi um sucesso, se pegamos nosso monstro ou se todos nós, refiro-me a você, Sr. Eccles, saímos vivos da aventura. Eccles deu um sorriso amarelo. Chega! Cortou Travis com aspereza. Todos de pé. Prepararam-se para sair da máquina. A selva era alta, a selva era imensa, a selva era o mundo inteiro para sempre, para sempre. Sons que pareciam música e sons que pareciam tendas esvoaçantes enchiam o ar. Eram pterodátilos pairando com suas cavernosas asas negras, morcegos gigantes de delírio e febre noturna. Eccles, equilibrando-se sobre o estreito caminho, fez alegremente pontaria com seu rifle. Pare! Ordenou Travis. Não mire nem por brincadeira. Se a arma disparar. Eccles enrubesceu. E onde está o nosso tiranossauro? L'Espérance consultou seu relógio de pulso. Lá na frente. Vamos cruzar sua trilha em 60 segundos. Preste atenção na mancha vermelha. Não atire até darmos a ordem. Permaneça no caminho. Permaneça no caminho. Avançaram ao sopro do vento matinal. Estranho, murmurou Eccles. 60 milhões de anos no futuro, fim do dia da eleição, Kiff vencedor. Todos comemorando. E nós aqui, antes que eles existam. Os problemas que nos preocuparam por meses, pela vida inteira ainda nem surgiram nem foram cogitados. Engatilhem as armas, todos. Gritou Travis. Você atira primeiro, Eccles. Depois Billys e por fim Kramer. Já cacei tigres, ursos selvagens, búfalos, elefantes. Mas agora isto, disse-os. Estou tremendo como um menino. Parem! Exclamou Travis. Todos pararam. Travis ergueu a mão. Adiante, ordenou baixinho. Ele está lá, no meio da neblina. Sua Majestade Real. A selva era grande, repleta de gorjeios, sussurros e gemidos. De repente, tudo cessou, como se alguém houvesse fechado uma porta. Silêncio. Um som de trovão. Emergindo da névoa, a uns 100 metros de distância, surgiu o Tiranossauro Rex. Ele, gaguejou Eccles. Ele, teve. O monstro se aproximou a passos largos com suas enormes pernas bamboleantes e grossas. Era uns 10 metros mais alto que a maioria das árvores, um imenso deus do mal com suas delicadas patas dianteiras puxadas para o peito oleoso de réptil.
Cada perna traseira parecia um pistão, meia tonelada de osso branco afundado em camadas espessas de músculo recoberto por um couro granuloso como a cota de malhas de um guerreiro terrível. Cada coxa era uma tonelada de carne, marfim e trama de aço. E, projetando-se da caixa torácica, aqueles 2 braços finos se balançavam, braços providos de mãos capazes de pegar e examinar homens como brinquedos, embaixo do pescoço curvo de serpente. A própria cabeça, uma tonelada de pedra esculpida, se levantava facilmente para o céu. A boca se abria, expondo uma fileira de dentes semelhantes a adagas. Os olhos rolavam nas órbitas, ovos de avestruz, sem expressão nenhuma a não ser a de fome. A fera cerrou as mandíbulas num riso de morte. Disparou, os ossos da pelve esmagando dos lados árvores e arbustos, as patas providas de garras rasgando a terra úmida e deixando marcas de 20 centímetros de profundidade onde apoiavam seu peso. Avançou num passo deslizante de balé, com um equilíbrio e um porte que não se podia esperar de suas 10 toneladas. Movia-se cuidadosamente numa arena batida pelo sol, as belas mãos de réptil vibrando no ar. Caramba! Exclamou Ekéus boquiaberto. Esse monstro poderia se esticar e agarrar a lua. PCC. Fez Travis, irritado. Ele ainda não nos viu. Acho que é impossível abatê-lo. Ekéus disse isso tranquilamente, como se seu veredicto não estivesse sujeito à discussão. Havia pesado as evidências e chegará conscientemente àquele parecer. O rifle em suas mãos parecia uma espingardinha de chumbo. Fomos tolos em vir. Não conseguiremos matá-lo. Cale-se! Rugiu Travis. Pesadelo! Vire-se, ordenou Travis, e volte quietinho para a máquina. Nós lhe devolveremos metade do que pagou. Eu não sabia que o bicho seria tão grande assim, confessou Ekéus. Calculei mal, isso é tudo. E quero dar o fora. Ele nos viu. Traz a mancha vermelha no peito. O lagarto tirano alteou o corpo. Sua couraça reluzia como milhares de moedas esverdeadas. E essas moedas, sob uma crosta de lama, fumegavam. Por cima da crosta, minúsculos insetos rastejavam, de modo que o corpo inteiro parecia se agitar e ondular, embora o monstro estivesse imóvel. Bufou. Um fedor de carne crua se espalhou pela mata. Tire-me daqui, pediu Ekéus. Nunca passei por situação igual a essa. Sempre tive certeza de voltar são e salvo. Eram bons guias, bons safaris, segurança completa. Desta vez, calculei errado. O páreo é duro e reconheço. Está além de minhas forças. Não corra, instruiu L'Esperance. Vire-se devagar e esconda-se na máquina. Sim. Ekéus parecia tonto. Olhou para os pés como se tentasse obrigá-los a se mover. Gemeu, desamparado. Ekéus. Ele deu alguns passos, piscando muito e arrastando os pés. Assim não. O monstro, percebendo o movimento, lançou-se para a frente com um rugido terrível. Em 6 segundos, cobriu 100 metros. Os rifles apontaram e dispararam. Uma lufada saída da boca da fera envolveu-os num cheiro de lodo e sangue pútrido. O monstro rugia, com os dentes faiscando ao sol. Ekéus, sem olhar para trás, cambaleava às cegas em direção à extremidade do caminho, segurando o rifle inútil. Sem perceber, saiu do caminho e entrou na floresta. Seus pés afundaram na relva verde. Suas pernas o levavam e ele se sentiu sozinho, distante do que acontecia às suas costas. Os rifles dispararam de novo. Seu estampido se perdeu em meio aos guinchos e estrondos do lagarto. A enorme cauda do réptil se ergueu, chicoteou para os lados. Árvores explodiam em nuvens de folhas e galhos. O monstro baixou as mãos pequeninas para agarrar os homens, para cortá-los ao meio, para esmagá-los como morangos, para levá-los aos dentes e à bocarra ululante. Seus olhos túmidos ficaram no nível dos caçadores, que neles se viram refletidos. Os homens miraram nas pálpebras metálicas e nas íris negras, chamejantes. Como um ídolo de pedra, como uma avalanche encosta abaixo, o tiranossauro ruiu por terra, arrastando com estrondo as árvores à sua volta e se abatendo sobre o caminho de metal. Os homens saltaram para trás e para longe. O corpanzil desabou, 10 toneladas de carne fria e pedra. Os rifles dispararam de novo. O monstro agitou a cauda encouraçada, repuxou as mandíbulas de serpente e se imobilizou. Uma torrente de sangue esguichou de sua garganta. Em algum lugar lá dentro, uma bolsa de fluido se rompeu e jatos repugnantes encharcaram os caçadores. Eles ficaram parados, cobertos de sangue rubro que brilhava. O trovão se calou. A floresta mergulhou no silêncio. Depois da avalanche, a paz verde. Depois do pesadelo, o amanhecer. Billings e Kramer se sentaram no caminho e respiraram fundo. Travis e L'Esperance, de pé com os rifles fumegantes em punho, praguejavam baixinho. Deitado de bruços na máquina do tempo, Ekéus tremia todo.
Havia encontrado finalmente o caminho e subira para o veículo. Travis entrou, olhou para Eccles, pegou um pacote de gás numa caixa de metal e voltou para junto dos outros, que continuavam sentados no caminho. Limpem-se. Eles limparam o sangue das máscaras. E também começaram a praguejar. O monstro jazia a poucos passos, uma montanha de carne sólida. De dentro dele, vinham sons de gorgolejos e murmúrios, enquanto as câmaras mais recônditas morriam, líquidos percorriam seu último trajeto entre os órgãos, que iam fenecendo, tudo se paralisando, se fechando para sempre. Era como observar uma locomotiva quebrada ou uma escavadeira a vapor cujas válvulas e alavancas fossem sendo desligadas aos poucos. Ossos se partiam, o peso da carne, peso morto uma vez perdido o equilíbrio, esmagava os braços delicados por baixo dela. A carne parou de estremecer. Ouviu-se outro estalido. Lá em cima, um enorme galho de árvore soltou-se de seu pesado tronco e caiu sobre a besta morta. Aí está. L'Espérance consultou o relógio. Bem na hora. Essa é a árvore gigante marcada, a princípio, para cair e matar o animal. Olhou para os dois caçadores. Querem uma foto para guardar como troféu? Como? Não podemos levar um troféu de volta para o futuro. O corpo tem de ficar aqui, onde teria morrido originalmente, para que insetos, pássaros e bactérias se alimentem de sua carne, como deve ser. Tudo em equilíbrio. O corpo fica. Mas podemos tirar uma foto com vocês ao lado dele. Os dois tentaram pensar, mas desistiram, balançando a cabeça. Deixarão-se conduzir pelo caminho de metal e desabaram, esgotados, sobre as almofadas da máquina. Olharam para o monstro abatido, verdadeira colina imóvel. Estranhos pássaros parecidos com répteis e insetos amarelos já se movimentavam, atarefados, por sobre a armadura fumegante. Um ruído no piso da máquina do tempo assustou-os. Eccles se sentou, ainda trêmulo. Sinto muito, murmurou ele por fim. Levante-se! Gritou Travis. Eccles se levantou. Saia para o caminho. Sozinho, ordenou Travis, apontando-lhe o rifle. Não voltará na máquina. Vamos deixá-lo aqui. L'Espérance segurou o braço de Travis. Espere, fique fora disto. Gritou o outro, desvencilhando-se. O idiota quase nos matou. E não foi só isso. Olhem para seus sapatos, olhem bem. Saiu do caminho. Iremos à falência. Seremos multados. Milhares de dólares de seguro. Garantimos que ninguém sairia do caminho e ele saiu. Ah, o pateta. Terei de mandar um relatório para o governo e eles talvez revoguem nossa licença de viagem. Quem sabe o mal que esse sujeito causou para o tempo, para a história. Não exagere, o máximo que ele fez foi levantar um pouco de poeira. E como vamos saber? Gritou Travis. Não sabemos nada. Tudo é mistério. Saia, Eccles. Eccles apalpou a camisa. Pagarei qualquer coisa. 100 mil dólares. Travis olhou para o talão de cheques de Eccles e cuspiu. Saia. O monstro está perto do caminho. Enfie os braços até os cotovelos na boca dele. Depois, poderá voltar conosco. Que absurdo! O monstro está morto, seu imbecil. As balas. As balas não devem ficar para trás porque não pertencem ao passado, poderiam modificar alguma coisa. Aqui está minha faca. Extraia-as? A selva cobrou vida de novo, repleta de velhas vibrações e gritos de pássaros. Eccles se virou lentamente para contemplar o primitivo monte de entulho, aquela colina de pesadelo e terror. Após longo tempo, enveredou pelo caminho como um sonâmbulo. Voltou 5 minutos depois, trêmulo e com os braços vermelhos até os cotovelos. Estendeu as mãos. Cada uma segurava algumas balas de aço. Depois caiu. Caiu e ali ficou, imóvel. Não precisava mandá-lo fazer isso, censurou L'Espérance. Ah, não? É cedo para tirar conclusões. Travis cutucou o corpo imóvel. Ele viverá. Da próxima vez, pensará 2 vezes antes de sair para caçar bichos grandes. Ok. Enfadado, ergueu o polegar para L'Espérance. Ligue. Vamos para casa. 1492. 1776, 1812. Lavaram as mãos e o rosto. Tiraram as calças e camisas caque. Eccles se levantara, mas permanecia em silêncio. Travis ficou olhando para ele uns bons 10 minutos. Por que me olha assim? Resmungou Eccles. Eu não fiz nada. Isso não sabemos. Saí do caminho. Um pouco de lama em meus sapatos, só isso. Que quer que eu faça? Que me ajoelhe e reze? Seria bom. Eu deveria tê-lo matado, Eccles, fique sabendo. Estava com a arma engatilhada. Sou inocente. Não fiz nada. 1999.2000.2055 A máquina parou.
Caia fora, rosnou Travis. O quarto estava tal qual o haviam deixado. Mas não exatamente. O mesmo homem estava sentado atrás da mesma escrivaninha. Mas não exatamente. Travis olhou ao redor, ansioso. Tudo certo por aqui? Perguntou. Sim. Sejam bem-vindos. Travis continuava tenso. Parecia examinar cada átomo da atmosfera ambiente e o modo como a luz se infiltrava pela única janela alta. Muito bem, Eccles, dê-o fora e não volte mais. Eccles não conseguiu se mover. Você me ouviu? Continuou Travis. O que está olhando? Eccles farejou o ar, onde havia alguma coisa, um cheiro de produto químico tão sutil, tão leve que apenas uma advertência quase imperceptível de seus sentidos subliminares o convenceu de que aquele cheiro estava ali. As cores branca, cinza, azul e laranja na parede, nos móveis, no céu além da janela eram. Havia também uma sensação. Seus músculos se retesaram. Suas mãos se crisparam. Continuou parado, absorvendo a estranheza pelos poros de todo o corpo. Em algum lugar, alguém devia estar soprando um desses apitos que só os cães podem ouvir. Seu corpo respondia com o silêncio. Para além daquela sala, para além daquela parede, para além daquele homem que não era o mesmo homem sentado atrás da escrivaninha que não era a mesma escrivaninha, estendia-se todo um mundo de ruas e pessoas. Que espécie de mundo era agora, Eccles não saberia dizer. Ele podia sentir as pessoas se movendo lá, do outro lado das paredes, quase como peças de xadrez tangidas por um vento seco. Mas o que lhe chamou imediatamente a atenção foi o cartaz na parede da sala, o mesmo que ele tinha visto horas antes, ao entrar. O cartaz mudará um pouco. Safari do tempo S. Safaris para qualquer no passado. Você escolhe o animal. Nós levamos você lá. Você atira nele. Eccles se deixou cair numa cadeira. Olhou, atordoado, para a grossa camada de lama em suas botas. Com mãos trêmulas, arrancou um torrão de barro da sola e observou. Não pode ser. Uma coisa tão pequena como esta. Não. Encravada no barro, verde, amarela e preta, luzia uma borboleta, muito bonita e muito morta. Não uma coisa pequena como esta. Não uma borboleta. Gritou Eccles. Aquela coisa minúscula caiu ao chão, aquela coisa insignificante que podia romper equilíbrios e derrubar uma sequência de pequenos dominós, depois de grandes dominós e finalmente de gigantescos dominós ao longo dos anos e através do tempo. A mente de Eccles girava. Aquilo não podia alterar o mundo. Matar uma borboleta não era tão importante. Ou era? Suas faces estavam geladas. Seus lábios tremiam quando perguntou: Quem venceu as eleições presidenciais ontem? O homem atrás da escrivaninha riu. Está brincando? Você sabe muito bem. Deutscher, é claro. Quem mais? Não aquele fracote do Kiff. Agora temos um homem de ferro, um homem de coragem. O funcionário se interrompeu. Algo errado? Eccles balbuciou alguma coisa e caiu de joelhos. Acariciou a borboleta dourada com dedos trêmulos. Não poderíamos, implorou ao mundo, a si mesmo, aos funcionários, à máquina, trazê-la de volta. Não poderíamos fazê-la viver de novo? Não poderíamos recomeçar? Não poderíamos. Não se moveu. De olhos fechados, esperou, ansioso. Ouviu Travis respirar fundo na sala. Ouviu Travis pegar o rifle, engatilhá-lo e apontá-lo. Foi um som de trovão. Fim do conto. Contribua com o canal para que possamos continuar produzindo audiolivros. Doe em livepix.gg/eaudiolivro.